Paz, a paz do Senhor, passando aqui para deixar para vocês uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1, Mateus 7, versículo 1, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, que palavra forte é essa, hein? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Eu li para vocês até o versículo 5, que o 5 fala: hipócrita. Jesus falando isso, irmãos. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tem muita gente assim, né, irmãos? Preocupado com a nossa vida, né? Nos julgando, nos criticando, falando isso, falando aquilo, critica a nossa forma de falar, critica a nossa forma de nos vestir, critica tudo, critica nossos filhos, critica nosso casamento. Eu não sei, sabe? Tem gente para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é tipo, né? Mas só que a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos julgar. Por quê? Porque da mesma maneira nós também seremos julgados, né? E aqui a gente se preocupa muito com a vida do outro, em falar que fulano tá isso, fulano tá aquilo, fulano tá em pecado, fulano tá errado, fulano tá fora da igreja, fulano tá assim, fulano tá traindo, fulano tá adulterando, fulano tá roubando, tá matando, tá fumando, sei lá o que fulano tá fazendo, que não tem nada a ver com a vida dos outros. Tô dando exemplo. Tem muita gente que é assim, mas não olha como está a sua própria vida. Meu amado, minha amada, deixa eu falar uma coisa para você. Em nome de Jesus, olha primeiro a tua vida. Se preocupa com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Para de olhar para os problemas do outro. Para de olhar e apontar, sabe, para a casa do outro. Procura cuidar da tua casa, da tua vida, da tua família, da tua vida com Deus. Deus está falando aqui, ó. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que estás no teu olho? A gente gosta muito de reparar a vida do outro, de falar, de julgar, de criticar, que fulano é isso, que fulano é aquilo, que fulano faz isso, que fulano faz aquilo, mas a gente não olha para nós. Nós esquecemos de olhar para nossa vida. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos tomando conta da vida do irmão, a nossa vida ela fica parada. A gente esquece de tomar conta da nossa vida. Tá errado isso. Tá errado isso. Primeiro você vê a sua vida. Primeiro você se preocupa com a tua vida. Procura ver como está a tua vida. Como que está a tua vida com Deus. Para depois você falar do teu irmão. Para depois você tentar ajudar o teu irmão. Não adianta você apontar, não adianta você julgar, não adianta você criticar. Primeiro você tem que cuidar de você, tem que ver como está a tua vida. É muito fácil julgar, é muito fácil eu apontar, é muito fácil eu falar que fulano é isso, que fulano é aquilo, que fulano, né, tá em pecado, que fulano tá fazendo isso, que fulano tá fazendo aquilo, que a casa de fulano tá assim, que o casamento de fulano tá assim. Nossa, sabe, do casamento de fulano tá assim, tá assado. O marido tá assim, tá assado, ela também. Os filhos, tá uma bagunça. Irmãos, que é isso? Se você tá sabendo de alguma coisa que tá acontecendo, vai orar. Vai orar. Se você é de Deus, se você serve a Deus verdadeiramente, vai orar. Vai pedir a Deus: Senhor, abençoa a vida de fulano.
Entra dentro daquela casa, transforma, liberta o esposo, liberta a esposa, liberta os filhos, Senhor. Ajuda em oração, meus irmãos. Não fica apontando, não fica julgando, não. Jesus não se agrada dessas coisas. Deus não está nesse negócio. Vocês que gostam de se reunir na casa de um, na casa de outro, para fazer fofoquinha, para fazer panelinha, faz reuniões achando que o Senhor não está vendo. O Senhor está vendo tudo. Você pode enganar o pastor da sua igreja, você pode enganar as irmãs da igreja, você pode enganar os seus familiares, você pode enganar seus parentes, você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana, a Deus eu não engano. Eu posso enganar todo mundo, mas a Deus não. Deus está me vendo. Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Então, vamos parar com isso, fazer essas reuniõezinhas. Hoje eu vou na casa de fulana. Mas você vai lá para quê? Você vai lá para fazer uma oração com ela? Ou você vai lá para levar uma palavra? Você vai lá cantar louvores com ela, dar uma palavra de ânimo? Ou você vai lá fazer fofoca do teu irmão? Falar da vida do teu irmão? Falar que a vida do irmão tá assim, que a vida do irmão tá assado, que o irmão tá em pecado, que o irmão tá passando por uma luta, que o irmão tá assim. Também, né? Tá colhendo, plantou, tá colhendo. Ele merece o que ele fez. Olha lá, tá pagando. Não faz isso não, irmãos. Pelo amor de Deus. Você tá acarretando, sabe o quê? Maldição para sua própria vida. Ao invés de você fazer isso, dobre o teu joelho no chão e pede pela vida daquela pessoa. Ora, se você serve a Deus, se você busca a Deus, se você é servo e serva do Senhor, se você gosta de oração, então o seu dever como cristão, como cristã, é orar, não é julgar, não é criticar, não é apontar o dedo, não é fazer panelinha, não é se reunir às ocultas, às escondidas, com alguns, com algumas, para poder falar do irmão, para poder falar da irmã, né? Fazem até café da tarde, né? Café da tarde das amigas, né? Com bolo, né? Chá, café, coisa boa. Eu gosto, já participei muito, irmãos, do café da tarde, do chá da tarde com as irmãs. Agora a gente não está podendo ainda, né? Infelizmente, por causa desse problema do vírus, mas eu creio que isso vai voltar. Mas a gente faz isso para orar umas pelas outras. Não é para expor ninguém, não é para falar do problema de ninguém, nem para criticar a vida de ninguém, nem para criticar a vida de pastor, de pastora, não. É para orar. Porque enquanto nós estamos ali orando, buscando, Deus está cuidando dos nossos. Deus está dando livramento de morte. Deus está fechando sepultura, né? Deus está dando livramento de uma enfermidade. Muitas das vezes, irmãos, enquanto nós estamos reunidas, orando, pedindo por uma irmã, por um irmão, para Deus abençoar aquela família, para Deus restaurar aquele casamento, para Deus entrar com providência, dar vitória, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. E muita gente não entende isso. Muita gente não entende. Aí se reúne, entendeu? Para fazer panelinha, para fazer complô, para falar mal, para julgar, para dizer, que fez isso, que fez aquilo. Porque tá pagando, tá passando uma vida. Tá passando uma vida. Irmãos, o que é isso? Não vão fazer isso não. Se você tá sabendo que o irmão tá com dificuldade, se você tá sabendo que o irmão tá passando por problema no casamento, na família, com filhos, com irmãos, com algum parente, ou tá passando por enfermidade, não fica julgando, porque você não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser você. A própria palavra aqui está falando, não julgueis para que não sejais julgados. É Jesus que está falando. Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. O que isso aqui me fala? Isso aqui me fala que se não julgueis para que não sejam julgados, porque se eu julgar, lá na frente eu posso ser julgada. Não é isso? Essa palavra está me dizendo isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar no silêncio. Se eu estou sabendo de alguma coisa, qual é o meu papel como mulher de Deus? É orar pela irmã, é orar pelo irmão. Não é ficar de panelinha, não é ficar de complô, não é ficar de reuniões, as ocultas dos homens, porque de Deus nada é oculto, né? Deus tudo ele vê.
Então, vamos vigiar. Estamos em tempo de orar, de buscar, e não ficar reparando nos erros do outro, não ficar criticando o erro dos outros, apontando pecado. Pecado todo mundo tem. Não existe ninguém santo nessa terra. O único santo é Jesus Cristo. Então, todos nós erramos, todos nós pecamos, mas nós não temos nada que ficar apontando pecado de um, pecado de outro, ficar criticando, ficar julgando. Isso não cabe a nós. A própria palavra está falando. A própria palavra de Deus é que está falando. Mateus 7. Tá? Então, que vocês fiquem com essa palavra, que Deus venha abençoar a vida de vocês poderosamente, dando uma tarde e uma noite abençoada no nome de Jesus.